enquanto bombas caem sobre Teherã e Donald Trump sugere que a população iraniana assuma o poder, é um outro episódio da história que ronda a mente de diplomatas de todo o Oriente Médio. O envolvimento da CIA na promoção de um golpe de Estado no Irã, em 1953. Levou muito tempo, de fato, para que Washington não admitisse seu envolvimento direto no episódio dramático na história da região. Foi apenas em 2013 que a CIA reconheceu publicamente, pela primeira vez, sua participação no golpe contra o primeiro-ministro eleito do Irã, Mohammad Mossadegh. E neste episódio do podcast De Cabeça para Baixo, de Carta Capital, eu, Jamil Chad, levo vocês aos bastidores de como aquela operação aconteceu. Mossadegh havia introduzido uma série de políticas sociais e econômicas, sendo a mais significativa a nacionalização da indústria petrolífera iraniana. A Grã-Bretanha controlava o petróleo do Irã há décadas, por meio da Anglo-Iranian Oil Company. Após meses de negociações, o primeiro-ministro interrompeu o debate e negou aos britânicos qualquer envolvimento adicional na indústria petrolífera do seu país. Londres, sem perder tempo, saiu em busca de um aliado para retomar seu controle sobre o Irã. Claro, os Estados Unidos. Durante o auge da Guerra Fria, na década de 50, Washington passou a considerar o Oriente Médio, e claro, o Irã em particular, como grandes prêmios estratégicos na luta geopolítica e ideológica contra a União Soviética. Em maio de 1951, logo após a nacionalização do fornecimento de petróleo por parte do primeiro-ministro, um dos altos dirigentes da CIA naquele momento, Alan Dulles, sugeriu que os Estados Unidos cooperassem com os britânicos. E ele escreveu, abre aspas, derrubem Mossadegh e em uma data posterior podemos instaurar um novo primeiro-ministro. Um governo democrático não era necessário. Com interlocutores do setor do petróleo, a ideia era instaurar um regime responsável, liderado pelo Shah Reza Pahlavi, uma figura que a maioria das autoridades americanas considerava como indecisa e fraca, mas que poderia impor a lei marcial, governar por decreto e chegar a um acordo petrolífero adequado. Documentos oficiais do governo dos Estados Unidos indicam que as autoridades americanas consideraram a remoção de Mossadegh em vários momentos ao longo de 1951 e 1952. O governo dos Estados Unidos chegou a elaborar planos, abre aspas, sobre possíveis alternativas a Mossadegh, métodos para levar tal governo ao poder e o tipo de incentivo e apoio que seriam necessários nessas circunstâncias. Fecha aspas. Em novembro de 1952, o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos adotou um documento que fazia um alerta sobre a ameaça de uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas no Irã. E incluía disposições para, abre aspas, operações políticas especiais para apoiar forças não comunistas. Londres também queria uma mudança imediata. E, para tanto, estavam dispostos a provocar um golpe de Estado no Irã. E, claro, esperavam a ajuda dos Estados Unidos para trazer um primeiro-ministro mais confiável. A CIA gostou da ideia, mas tinha dificuldades em convencer políticos americanos de que o golpe poderia ser viável. Mossadegh havia colocado seus próprios apoiadores em posições-chave no exército. Ele, portanto, não poderia ser facilmente deposto
por um golpe militar. Além disso, nenhuma figura política conservadora possuía o mesmo prestígio que o próprio Mossadegh. Os americanos tinham outro problema. O segundo homem mais poderoso do Irã era, na verdade, o populista Sayed Kashani, conhecido por ter uma postura ainda mais dura contra os interesses estrangeiros pelo petróleo. Caso Mossadegh fosse derrubado, um novo governo nacionalista provavelmente se consolidaria em torno de Kashani. Um pesadelo para os Estados Unidos. O governo americano, assim, tentou comprar Mossadegh. A ideia era de fornecer crédito ao governo local, em troca, claro, de um acordo petrolífero. As discussões sobre a ajuda financeira a Mossadegh continuaram depois que Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 1953. E ele disse, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional, abre aspas, se eu tivesse 500 milhões de dólares para gastar em segredo, eu daria 100 milhões agora mesmo ao Irã. Mas não houve acordo, já que a exigência americana era de que o petróleo fluísse para os destinos que Washington determinasse e pelo preço estabelecido pela Casa Branca. A história começou a mudar naquele momento. Ciente de que forças conservadoras estavam manobrando contra ele, Mossadegh exigiu que o Shah Reza Pahlavi abandonasse suas poucas prerrogativas restantes e se subordinasse ao governo. Os Estados Unidos imediatamente alertaram ao primeiro-ministro que isso o tornaria vulnerável. Ao mesmo tempo, a diplomacia dos Estados Unidos pediu que o Shah ficasse no país. Multidões organizadas pelos opositores do primeiro-ministro, incluindo Kashani e diversas organizações de apoio ao Shah, atacaram a casa de Mossadegh, forçando o primeiro-ministro a escalar uma cerca de 3 metros de altura para tentar se refugiar na casa ao lado. A instabilidade estava instaurada. Em um relatório para Eisenhower, Alan Dulles, que naquele momento já era o diretor máximo da CIA, argumentou que as condições no Irã estavam, abre aspas, criando uma situação em que uma tomada de poder pelos comunistas se torna cada vez mais uma possibilidade. Ele então observou que os agentes da CIA tinham recursos dentro do Irã, um suprimento considerável de armas leves e uma quantia considerável de dinheiro. Os riscos de não fazer nada eram altos. Se o Irã fosse perdido, diziam eles, todos os recursos petrolíferos do Oriente Médio seriam perdidos com ele. Preparativos foram feitos para, abre aspas, medidas psicológicas especiais e fundos para as operações foram liberados no início de abril de 1953. Quem lideraria os planos seria Kermit Roosevelt Jr., neto do presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ao longo de 4 dias em agosto de 1953, Roosevelt orquestraria não uma, mas 2 tentativas de desestabilizar o governo do Irã. Um dos primeiros atos foi comprar a imprensa local. Roosevelt rapidamente assumiu o controle de uma parte da imprensa iraniana, subornando-a e disseminando propaganda anti-Mossadegh. Ele recrutou aliados entre o clero islâmico e convenceu o Shah de que Mossadegh representava uma ameaça. O último passo constituiu numa tentativa dramática de prender Mossadegh em sua casa no meio da noite. Mas o primeiro golpe fracassou. Mossadegh soube do ocorrido e contra-atacou. Na manhã seguinte,
anunciou a vitória pelo rádio. Mas Roosevelt não havia desistido. Ele então passou a orquestrar um segundo golpe, esse sim, com sucesso. Mossadegh foi julgado e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. O Shah, mesmo fraco, e justamente por isso, foi instaurado no poder. Os contratos de petróleo foram abertos aos interesses ocidentais. Um ano depois, um contrato foi assinado pelo qual 40% das ações petrolíferas do Irã pertenceriam a 5 empresas americanas. E os outros 40% pertenceriam às empresas petrolíferas do Reino Unido. O Irã ficaria com apenas 20%. Nos anos 70, numa reportagem do jornal The New York Times, a constatação era de que 20 anos depois da chegada do Shah ao poder, ele de fato havia promovido uma transformação no país e uma elite havia despontado. Mas a mesma reportagem alertava: 70% da população era analfabeta e 60% dela vivia em condições de subsistência. Centenas de aldeias não tinham médicos e a taxa de desigualdade atingia níveis inéditos. Para os Estados Unidos, isso pouco importava. A CIA havia acabado de promover a sua primeira operação para derrubar um governo estrangeiro. A primeira de muitas. Eu sou Jamil Chad e este foi o De Cabeça para Baixo, de Carta Capital. Se você quer apoiar um jornalismo que chama as coisas pelo nome, assine e apoie Carta Capital. Até o próximo episódio. De Cabeça para Baixo é uma produção de Carta Capital. Eu, Jamil Chad, cuido do roteiro e da apresentação. A edição de som é do Carlos Melo e da Lola Magalhães. A coordenação editorial é de Thaís Reis Oliveira.